Glória a Deus. Vocês voltaram, gente? Vocês são valentes mesmo. Glória a Deus. Tempo de comunhão é tão precioso, né? Ao redor da mesa. A mesa cura, né? Glória a Deus. Gente, nessa segunda parte, nós vamos avançar então para a mesa com Ele. A mesa que gera vida. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. E nós vamos ler do verso 36 ao 48. Mais uma vez eu vou usar a Nova Almeida atualizada. Lucas 7, 36 a 48. A palavra de Deus diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus. E os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos que nessa tarde, nessa segunda parte, o Senhor continue falando com a gente de um jeito que só o Senhor fala. Que o Senhor toque a necessidade de cada uma das minhas irmãs aqui, onde cada uma precisa ser atendida pelo Senhor, alcançada pela tua mão. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é famosa. E a ilustração dessa mulher chorando, lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com seus cabelos, é uma imagem já explorada pelas artes. Mais uma vez também, quando se destaca filmes sobre Jesus, quadros, pintores, esculturas, sempre se explora esse encontro que também se deu à roda de uma mesa. É interessante que Jesus estava na casa de Simão fariseu. E o fariseu, gente, era uma estirpe de judeus, uma classe de judeus que veio para chamar o povo de Israel de volta ao cumprimento da lei. O povo estava vivendo de uma maneira distraída, muitos não estavam mais cumprindo ou dando atenção à lei de Moisés. E a seita dos fariseus surge, então, para trazer, chamando o povo
para um posicionamento. Então, eles começam de um jeito certo, de um jeito correto, chamando a atenção das pessoas para que se voltassem para Deus, para que se voltassem à lei de Moisés novamente. E os fariseus, eles eram exímios observadores da lei. Mas só ser observador da lei, só fazer o que é certo, gente, não basta. Então, já ouviu a expressão de boas ações o inferno está cheio? Pois é. A gente acredita, como também foi cantado aqui, né, dançado pelas meninas na canção, que a nossa performance, aquilo que nós fazemos, vai impressionar Deus. Deus não se impressiona com os nossos atos externos e nem somos salvos por Ele. A palavra de Deus diz, nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. O problema é que muita gente pensa assim, então já que é assim, eu não preciso de fazer nada. Quem pensa assim está banalizando a graça, não compreendeu a graça. Porque quando você entende a graça de Deus, você é aquele que vai fazer mais do que todo mundo. Não porque está confiando nas suas obras para ser salvo, mas porque já sabe que foi salvo. Então, é impossível, a nossa fé, quando ela é viva, ela é operante, é impossível ela não produzir em nós um outro estilo de vida. É impossível. Essa história de eu não preciso fazer mais nada, vou continuar pecando, porque a graça já me alcançou, isso é uma mentira do nosso tempo, gente. Isso é uma mentira. Essa hipergraça, eu não preciso fazer nada, porque eu não preciso fazer nada para ser aceito. Fato, você não precisa fazer nada para ser aceito, porque Jesus já fez. Você é aceito por causa daquilo que Jesus fez. Mas justamente porque Ele fez e você recebeu perdão, é que você não tem como não corresponder a isso. Tem uma parábola moderna, né, que diz que um assassino foi pego e condenado à morte, condenado à forca. E aí o governador daquela província falou, eu vou me dirigir até esse homem e a pena de morte é uma pena muito dura. Quem sabe ele tendo uma segunda oportunidade, ele vai viver de um jeito diferente. Eu, como governador, eu tenho o poder de perdoar a dívida que ele tem com a justiça. Então eu vou pôr uma carta de perdão dentro de uma Bíblia e vou lá. E ele colocou a carta de perdão dentro de uma Bíblia, se vestiu como se fosse um sacerdote e foi visitar aquele homem na prisão a fim de lhe conceder o perdão. E quando ele chegou lá, o homem começou a esbravejar. O que você veio fazer aqui? Vestido desse jeito? Eu não quero nada que está dentro desse livro. Não preciso de Deus, não preciso de nada. E ele falou assim, aí o governador se dirigia a ele e falava, mas você não sabe o que eu tenho aqui dentro do livro. Eu já sei, eu não quero saber, eu não quero, vai embora daqui. E começou a ser muito rude, pensando que estava se dirigindo a um pregador do evangelho. E aí o carcereiro pediu para que o governador se retirasse, uma vez que aquele prisioneiro estava se tornando muito agressivo, e o governador foi retirado. Quando foi retirado, aquele carcereiro virou para um moço que estava preso e falou assim, você não sabe o que você fez. Ele não era o ministro, ele era o governador. E ele tinha o poder de te dar a carta de perdão, e é exatamente isso o que ele tinha dentro do livro. Mas você desprezou o perdão. E é isso que acontece hoje. As pessoas não vão para o inferno pelos seus pecados, porque Jesus já pagou por eles. As pessoas vão para o inferno porque elas desprezam a graça. Quando nós entendemos a graça, não tem como a gente ficar indiferente. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito se dá. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. As boas obras são uma consequência inerente a um coração transformado. Se o nosso coração realmente foi impactado pelo poder da cruz, é impossível a gente não dar fruto. É como querer deter que a primavera chegue. Vocês aqui estão prestes à primavera, algumas árvores já deram uma floração, não é? E vocês aqui nos Estados Unidos, vocês percebem isso de uma maneira tão clara. Não dá para conter. Não dá para segurar uma árvore para ela não dar flor. No devido tempo, ela explode em flor, em cor, em perfume. Assim é a vida daquele que é nascido de novo. Não tem como deter. Ele vai explodir em fruto, em flor, em perfume, por onde ele passar. E isso é uma evidência de se Jesus entrou, não. Não é uma questão de eu sou salvo, eu quero agradar a Deus. Não. É uma coisa espontânea, natural.
não se pode impedir que uma mangueira produza mangas. Ela também não vai dar melancias, ela vai dar mangas. Então, a nossa natureza divina, a nossa nova vida em Cristo, vai gerar frutos abundantes de justiça, de amor, de verdade. Vocês estão entendendo? E o fariseu era esse cara que se preocupava muito com a aparência externa. E a gente viu muito bem, no primeiro período, o que aparência externa significa, né? Parece uva, tem aparência de uva, mas não é uva. Não é uva. É uma farsa. Essa aqui é uva de verdade. Essa não é. Essa é. E é lindo. Não fala com a boca cheia, Helena. Fui com tanta força que foi até o galinho na boca. E é lindo isso. Mas os frutos de plástico são esses frutos. É sua aparência. E os fariseus se tornaram essas pessoas. Eles estavam esperando o Messias de Deus estava na frente deles, eles não estavam enxergando. Por quê? Porque não cabia na caixinha deles. Eles se achavam mais santos do que Jesus. Você conhece alguém que se acha mais santo do que Jesus? Tem uns por aí, né? Não vou lá na casa do fulano. Não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Aqui Jesus estava comendo na casa de Simão, o fariseu. Mas ele também foi comer na casa de Levi, o publicano. Jesus estava em todas as bocas. Onde precisava de salvação, ele estava. Na casa do religioso certinho, que só pela roupa dele, sabe? Você conhece um que... Ela é tão santa. Olha o comprimento do cabelo, olha o comprimento da saia. Gente, a gente confia tanto na nossa aparência de justiça. A gente se envaidece de ser muito espiritual. Não sou como essas que usa calça comprida. Ou não sou como essas que usa aquele decote só Jesus na causa. Ô, gente, sim, a gente tem que instruir as moças a comunicar a mensagem certa, de acordo com como a gente se veste, a gente está comunicando. A aparência, ela é mais do que a gente gostaria que ela fosse. Mas ela tem um poder, a gente tem um poder de comunicação através da aparência. Então, eu tenho que me vestir de uma forma adequada, né? Para eu comunicar alguma coisa. Quando eu vou arrumar um bom emprego, eu quero arrumar um bom emprego, eu não vou vestida de acordo? Pois é. Da mesma forma, cidadãs do reino e filhas do rei se vestem como cidadãs do reino e filhas do rei. Ok? Mas é mais do que isso. É quando a gente já se sente filha do rei e se orgulha de ser santa. Sabe aquele orgulho de ser limpinho? Isso é orgulho, gente. É orgulho do mesmo jeito. O orgulho é pecado. A outra está pecando pela roupa curta, você está pecando pelo orgulho. Né? Tem uma irmã na internet que fala assim, não pode passar blush. É pecado. Vai para o inferno. É a doutrina que ela foi ensinada. Nós não estamos questionando isso aqui. É o que ela acredita, é na doutrina que ela foi ensinada. E eu não estou aqui para questionar os usos e costumes da irmã. Mas por que se ensina que não pode, né? Em que base vem essa doutrina? E é uma base que a gente tem que levar em conta, tá? Porque às vezes se despreza tudo, como se tudo fosse religiosidade, mas a gente tudo serve. A gente tem que pensar, refletir sobre tudo. Por que tem essa base de usos e costumes que não vou me pintar, não vou me maquiar? Por que isso? Porque isso é conectado à vaidade. Então, por que você quer se maquiar? Para se sentir melhor do que a outra? Tá, é uma coisa boa para você pensar. Porque tem gente que faz isso sim, gente. Maquia para pensar. Não, gente, eu não posso ir de qualquer jeito. Entra na concorrência com a irmã. Isso é vaidade. Entendeu? É vaidade. Né? Uma coisa é o autocuidado. Mas tudo que é demais, né? Todo extremo é beira. Ok? Então, tudo que é demais, você tem que provar a motivação do seu coração. Tem mulher que não vem no culto porque não tem roupa. Entendeu? Ai, gente, hoje nada me serviu, não vou no culto. Aí, quem que é seu Deus? Entendeu? Então, a gente tem que usar isso como um parâmetro. Então, se fala, não, você não vai usar
Porque se usa aquele texto, né? O enfeite das mulheres não seja o frisar dos cabelos, nem as joias e tal. Mas o que o apóstolo Pedro está dizendo é que primeiro se cuida do interior. Primeiro se cuida do interior. Porque o interior não envelhece e o interior vai refletir uma boa imagem. A Bíblia fala: o coração alegre aformoseia o rosto, né? O Pedro não está demonizando o frisar os cabelos ou usar joias. Não é isso que ele está fazendo ali. Ele está fazendo que isso não é o principal. Essa não é... A gente investe pesado em beleza. Mas para contribuir para missões, a gente fica catando as moedinhas no fundo da bolsa. Isso mostra qual que é o seu Deus. Você não tem problema de deixar $300 no salão, por causa de um corte de cabelo, unha, alongamento de gel, não sei mais o que, não sei mais o que. Mas ninguém dá $300 para missão. Você está entendendo? Então isso mostra onde está seu Deus. Fecha parênteses. Voltamos para a irmã. A irmã vira e fala, né? Eu não usa blush, não pode, vai para o inferno, né, e tal. E aí você pensa, a irmã está defendendo o quê? Que o blush é por causa da vaidade, e que a vaidade, o coração vaidoso, vai levar a gente para o inferno. Está tudo certo até aí, gente? Tá. Ela está falando nenhuma heresia. Mas aí, ela continua no vídeo. Ela podia ficar por aí, irmã, está tudo certo. Ela pega e olha para a câmera e fala: olha para essa pele. Eu não tenho botox. Não tenho nada. O meu Jesus me deu essa... O que é isso? Vaidade. Isso é vaidade. Quando você está se gabando de ter determinada idade e não precisar de botox para ficar linda, isso é vaidade, minha irmã. Então, quer dizer, evitando um pecado, você se lambuza no mesmo pecado. O fariseu é a mesma coisa. O fariseu é assim, ele se veste, ele sabe, vou dar as minhas ofertas. E Jesus confronta os fariseus e fala assim: você dá sua oferta, você está negligenciando o seu pai e a sua mãe que estão passando necessidade. Você tem o dinheiro para ajudar e fala: não, esse dinheiro é corbã. Vai ser entregue como oferta ao Senhor. E você deixa seu pai e sua mãe passando necessidade. É isso que Jesus está pondo o dedo da ferida. Não interessa uma aparência de justiça quando o seu coração está podre. Ele coloca a oração do publicano e do pecador, e o publicano está lá: oh Deus, ser propício a mim, sou um miserável. O publicano não ousava nem olhar para cima. Ele tinha consciência da condição dele. Mas o fariseu era tão miserável quanto o publicano, mas ele não se dava conta disso. Ele batia no peito e falava: ser propício a mim, porque eu não sou como esses. Olha nós aí, evangélicos. Quantos evangélicos você conhece que converteu, não vai mais, nunca mais na casa dos parentes? Não me assento na roda dos escarnecedores. Really? Você já era chato quando não era quente. Ficava bebum no churrasco da família. Volta lá para dar bom testemunho. Volta lá para fazer diferença. Jesus podia ir na casa do traidor da nação comer com ele. Mas você não pode ir na casa dos seus parentes porque eles bebem cerveja? Sério? Você acha mesmo que você é tão melhor assim? Isso é o espírito do farisaísmo. E o que modera a nossa vida é: nós somos movidos pelo amor. Se estamos cheios de Cristo, somos movidos por Cristo. Nós vamos a lugares onde Cristo iria. Nós nos assentamos com pessoas em que Cristo se assentaria. E essas pessoas são transformadas por causa da vida de Cristo em nós. Porque também tem aqueles crentes que falam assim: eu vou evangelizar na boate. Eu vou evangelizar na roda de samba. E tem os evangelismos muito sérios. Tem grupos que saem para o evangelismo no carnaval no Brasil. São uma bênção. Mas tem gente que está infiltrado no meio só para cair na gandaia. Só para dar vazão à carne. Vocês estão entendendo? É tudo fariseu. Tem aparência, mas não é. Não é isso que eu estou falando, gente. Jesus ia nos lugares e as pessoas não continuavam como elas estavam. O fruto evidenciava que ele influenciava as pessoas e não as pessoas influenciavam ele. Elas eram transformadas e não o contrário. É simples assim. E aqui Jesus está na mesa de Simão, o fariseu. Jesus já sabia a laia dos fariseus, gente. Era tudo gogó. Era tudo conversa fiada.
E a característica do religioso é essa, é que ele se acha melhor do que os outros, só porque o pecado dele é diferente. Ele está na casa de Levi, e quando ele está lá sentado na mesa de Levi, provavelmente como ele está, de Levi não, de Simão, como ele estava na mesa do fariseu Levi, era o publicano, né, o cobrador de impostos, Mateus, o cobrador de impostos. Simão, ele está na casa desse fariseu e provavelmente naquela casa só tinha homens. Provavelmente. Como era a casa, naquela mesa, provavelmente só tinha homens. Jesus estava sentado ali, muito provavelmente os convidados todos ao redor da mesa deviam ser outros fariseus, os discípulos de Jesus talvez estivessem ali também, uma mesa para homens. Se as mulheres estivessem ali por perto, elas deviam estar servindo à mesa. Mas aí vem uma mulher para a mesa. Pecadora. E uma evidência do pecado dessa mulher é que ela estava com os cabelos soltos. Foi com os cabelos que ela enxuga os pés de Jesus. Os cabelos das mulheres eram cobertos. Uma mulher direita cobria os cabelos. O cabelo, até hoje no Oriente Médio, o cabelo é visto como sensual. Então, as mulheres cobrem os cabelos, como a gente cobre as coxas, como a gente cobre, às vezes, os ombros, os seios, ou deveria, né? Uma vez eu vi uma cena linda, eu vi uma cena de um musical, A Promessa, e mostra vários capítulos dos milagres de Jesus, e aí eles trazem a mulher adúltera diante de Jesus, e Jesus pega um véu e cobre a cabeça dela. Eu acho tão interessante isso. Eu acho que o diretor da cena foi muito em cima. Porque, gente, se essa mulher foi pega em flagrante adultério, vestida direitinho, que ela não estava, né? E é lindo que aí ele pega um pano e coloca nos cabelos dela. Isso não está na Bíblia, né, gente? Isso foi a liberdade poética do diretor, que tem tudo a ver com quem Jesus é. Ele é misericórdia, né? Ele cobre multidão de pecados, né, e tal. Então, essa mulher estava ali. Então, entenda comigo. Era uma mulher pecadora, num ambiente só de homens, e ela não estava ali servindo a mesa. Ela foi ali para adorar Jesus. Ela tinha tudo para ser retirada dali, concorda? Dentro daquela cultura, aquele lugar não era um lugar adequado para uma mulher, e principalmente uma mulher impura. Uma mulher direita nem teria coragem de entrar naquela casa. Ela entrou porque ela já tinha a barra suja mesmo. Então não estava nem aí para a reputação dela. Entrou e ela adorou Jesus de uma maneira extravagante. Jesus está sentado à mesa, provavelmente uma mesa baixa, não como essa, mas uma mesa baixa. Ali é sentado em algumas almofadas e essa mulher entra. Eu fico imaginando essa mulher entrando, com os cabelos longos, ao vento. Os homens já olhando por cima do ombro. O que essa aí está querendo com ele? Talvez levar ele para a cama, será? Que ousadia dela, hein? E ela ignorando os olhares, ignorando as acusações, ignorando os pontos de interrogação nos olhos daqueles homens, ela se dirige a Jesus por trás e ela se detém nos seus pés. Não tinha um contato erótico. Era uma rendição. E ela começa a chorar aos pés de Jesus. E a enxugar os pés dele com os seus cabelos. O símbolo da sua impureza, da sua identidade de mulher pecadora, era o que ela submeteu à adoração a Cristo. O que a gente encontra na mesa onde está Cristo? Primeira coisa, acolhimento. Ele não julgou aquela mulher, ele não rejeitou aquela mulher. Quero te dizer, minha linda, não interessa a vida que você está vivendo até aqui. Não interessa o que você tem feito. Se você estava sentado na mesa de Herodes, se você pisou na bola, se você vem fazendo uma série de loucuras na sua vida, se você está viciado em pornografia, se você é uma mãe abusiva, não interessa o estado que você esteja hoje.
Tem lugar na mesa para você. O Senhor te acolhe. O Senhor não vai te enxotar. O Senhor não vai te chutar. Jesus não vai falar, vai se purificar primeiro, para depois vir lavar o meu pé. Era isso que o Simão esperava que ele fizesse. Porque ele diz assim, se ele soubesse, se esse fosse, primeiro ele questiona o status de profeta de Jesus. Se esse aí fosse profeta mesmo, se esse fosse profeta, ele saberia a qualidade da mulher que está lavando os pés dele. Se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Ele questiona o status do próprio Jesus. É isso que o fariseu faz. O religioso é aquele que olha assim e fala assim, essa aí Jesus não pode perdoar, não. Essa aí tem que queimar no inferno. É pecado. Você olhar para uma pessoa e falar, esse vai queimar no inferno. Esse vai. Esse vai beijar a boca do capiroto. Não. Não, gente, a gente não põe ninguém no inferno. Ok? Quem somos nós para mandar alguém para o inferno? Quem somos nós para falar, esse não, esse vai, esse é santo, esse não. Sabe por quê, gente? É a mesma história de Samuel. Você lembra de Samuel? Veio ungir um rei sobre Israel, porque Deus tinha rejeitado Saul. Chegou lá, entrou Eliabe. Ele olha para Eliabe e fala assim, sem dúvida, eis aí o ungido do Senhor. O Senhor vira para ele, não, Samuel. Não se engane pela aparência. Porque eu vejo o coração e eu o tenho rejeitado. Deus falou que estava rejeitando Eliabe. Então Abinadab, Samar, passa mais 7 irmãos de Davi. Não, nenhum deles. E quando vem Davi, jovem, ruivo, de gentil aspecto, nada condizente com aquilo que Samuel esperava de seu opositor de Saul. Vem aquele menino gentil, ruivo, ameaça ninguém, essa gracinha. Mal sabia Samuel, hein? Que Deus já tinha dado um leão, um urso, ia dar um gigante para aquele menino. É assim que Deus faz, gente. Deus usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Ele continua sendo esse Deus. Então, Deus não se impressiona com a aparência. E nem com o seu pecado. Não, o meu pecado não tem perdão. Não, tem. O pecado do juiz também tem perdão. Tem. Se ele se arrepender, tem perdão. O pecado do assassino tem perdão. O pecado do ladrão tem perdão. O meu pecado tem perdão. O seu pecado tem perdão. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor perdoa multidão de pecados. Mas tem que haver arrependimento. Esse é o caminho. E arrependimento não é só lágrimas de crocodilo. Oh, estou arrependido. Não. Vai lá e faz de novo? Não. Arrependimento é, eu nunca mais quero fazer isso. O pecado está aqui. O arrependimento é mudança de direção, mudança de mentalidade, mudança de vida. Eu vou fugir. Eu vou me distanciar cada dia mais daquela vida. Eu vou fugir do pecado. Vocês estão me entendendo? Mas você tem que se chegar à mesa. Em arrependimento. E foi isso que ela fez. Ousadamente. Ela sabia que ela era pecadora. Eu fico imaginando. Ela não é a mulher adúltera. Que foi levado, né? Que ela foi levada em público. Penso que não é a mesma mulher. Eu fico imaginando aqui, né, nos meus botões. Gente, eu viajo na Bíblia. Amo esse livro. Aí eu fico pensando. Será que... O que levou essa mulher a ir lá? Será que ela ouviu contar a história da mulher samaritana, que já tinha 5 maridos? E ele falou assim, se teve perdão para ela, tem para mim também? Será que ela ouviu contar o burburinho da história da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e Jesus falou, vai, não peques mais? E ela falou assim, então eu vou também. Quem sabe tem perdão para mim também? Eu fico pensando nisso. O que motivou, o que deu coragem para ela? Ou às vezes ela ouviu falar do perdão, da misericórdia, e falou assim, aquele homem justo, aquele que faz milagres, ele é o único que pode me absolver. Eu não sei o que motivou essa mulher, mas ela foi motivada.
E ela rompeu com o preconceito que ela ia sofrer. Ela rompeu com a rejeição que ela ia sofrer. E ela entra naquela casa. E ela vai em Jesus. E ela se derrama. Ela se derrama. E ela derrama suas lágrimas, que é um sinal de arrependimento. Ela enxuga e adora Jesus com seus cabelos, o símbolo do seu próprio pecado, porque os cabelos estavam expostos. E ela derrama um perfume caro sobre Jesus. Ela deu tudo o que ela tinha. A primeira coisa que você encontra na mesa de Jesus: acolhimento. Não interessa em que estado você está, venha. Não espera melhorar para vir. Não, eu vou consertar para vir. Não, é Jesus que te conserta. Essa história de, não, primeiro eu vou melhorar um pouquinho para ir para Jesus. Não, você nunca vai conseguir melhorar um pouquinho. Seu esforço dura 1 mês, 2, 3 no máximo. Você se expondo todo dia. É um negócio difícil de transformar. Porque a gente é obstinado. Imagina se você vai transformar você mesmo. Não vai. Você consegue por um tempo no seu próprio esforço. É na exposição, é se sentando com ele. Sabe aquela expressão, comer 1 quilo de sal? Você comer 1 quilo de sal significa que você vai ter que comer muitas refeições. Para você consumir 1 quilo de sal, muitas e muitas refeições. E aí o ditado popular diz, para você conhecer uma pessoa, tem que comer 1 quilo de sal com ela. Significa, tem que passar muito tempo com ela. Tem que fazer muitas refeições. Tem que se assentar à mesa, chegar perto e comer muitas refeições com ela. Aí você vai conhecer o caráter dessa pessoa. E Jesus fala, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu vou te conhecer. E você também vai me conhecer. Eu vou te transformar à medida que você me conhecer. Então se assente à mesa comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Interessante, se alguém abrir, é uma escolha. É uma decisão que você tem que tomar. De se sentar à mesa de Jesus. Aquela mulher tomou a decisão. Ela foi. Ela se aproximou e ela rendeu tudo o que ela tinha. Para a gente é tão poético, né? A gente quer fazer literalmente, sentar aos pés de Jesus. Ai, quando a gente fica assistindo The Chosen, né? Dá uma vontade. Jesus agora tem até cara na sua oração, né? Você põe o Jonathan lá na sua expressão. Toda hora, fala, sai daí, Jonathan, eu quero Jesus de verdade. Né? A gente coloca o ator lá. Jesus, não, sai, não sei não. E porque a gente, ainda mais a gente que é mulher, a gente é muito literal. Né? Aí a gente quer, Jesus. Põe o seu pezinho aqui, Jesus. Né? Mas, gente, se assentar aos pés de Jesus é o tempo que você reserva para passar com ele durante o seu dia. E você tem que ser usada para isso. Porque Mamon é um Deus forte. E ele te puxa todo dia para o trabalho. E Deus não respalda a preguiça, não. Vai trabalhar mesmo, mulher. Vai com força, vai com coragem. Mas a primazia do seu coração é de quem? Você encontra tempo para aquilo que é importante. A Valnice Milhomens conta que quando ela era jovem, fazendo seminário, trabalhando, muito atarefada, ela precisava de ler a Bíblia, ela precisava de estudar a Bíblia, ela precisava ter tempo de oração, e ela não conseguia, estava exausta, cansada. Ela subia e ficava em pé em cima do vaso sanitário. Não faça isso em casa. Vasos quebram, né, gente? Ela subia e ficava em cima do vaso sanitário para ficar orando. Porque ela sabia que se ela dormisse, ia para dentro do vaso. Eu fico pensando, meu Deus, isso é uma determinação. Isso é entrar ousadamente na presença de Deus. Entendeu? Eu não tenho tempo para orar, então eu vou acordar às 3 da manhã. Põe esse celular que só serve para fazer coisa que não presta, para despertar, para você ir orar. Isso é entrar ousadamente na presença de Deus. Eu vou acordar meia hora mais cedo. Isso é entrar ousadamente. Não, quando eu chegar em casa, eu não vou fazer nada antes de ter meu tempo com Deus. Isso é entrar ousadamente através da casa do fariseu e falar, não, eu vou focada em Jesus, me curvar aos seus pés. Às vezes a gente quer ser literal, mas a gente não está fazendo nem o básico. Eu espero literalmente um dia me prostrar diante dos pés dele, vendo. Mas se prostre diante dos pés dele antes de vê-lo.
Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer, respondeu. Diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. E aí ele conta a história dos 2 devedores. Quem te parece? E ele fala, não, quem foi mais perdoado, vai amar mais. E ele fala para ele assim, isso me impacta. Você está vendo essa mulher? Essa mulher que você está julgando, Simão? Pois é. Quando entrei aqui, em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Quantas vezes a gente está criticando a obra que Deus está fazendo na vida da outra, mas você não oferece a Jesus o mínimo? Ai, fulano agora está tão santarrona, só quer saber de orar. Eu que sei a bisca que ela era. E Deus sabe a bisca que você é. Tudo empatado. Você já se pegou assim, questionando a obra de Deus na vida da outra? Ah, não precisa disso tudo não. Eu, hein? Ah, nem, eu sou moderna, sabe? Esse negócio de usar só saia. Ah, nem. Religiosa. Não chama santidade de religiosidade, não. A diferença entre santidade e religiosidade é que o santo vai se separar cada vez mais daquilo que é imundo. Ele vai ficar cada vez mais limpo. Mas ele não vai se sentir superior por causa disso. Quanto mais ele conhece... Gente, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente tem consciência da nossa vulnerabilidade, da nossa pequenez, da nossa dependência, da nossa fragilidade. O religioso não. O religioso, quanto mais santo ele é, mais superior aos outros ele se sente. Esse é o fariseu. E Jesus está falando para ele aqui, olha, você está se achando muito melhor do que ela, né? Mas ela entrou e veio direto para fazer o que você não fez, o mínimo. Eu entrei e você não me saudou com o ósculo. O ósculo era umas boas-vindas, o beijo de boas-vindas. Né? Ele não tinha dado nem o cumprimento adequado. E ela já se jogou aos pés dele e beijava os pés dele, sem parar. Quem somos nós? A segunda coisa que você vai encontrar na mesa de Jesus é, ele não faz acepção de pessoas. Não é porque aquele fariseu estava ali bem vestido, convidando ele para jantar na casa dele, sabe? O amor de Jesus não é interesseiro. Não é pelo que a gente pode oferecer para ele. Ele não faz acepção. Ele recebeu a adoração daquela moça, que não tinha condição. Diante dos olhos do fariseu, quem era ela? Ele estava oferecendo um jantar. Ela está aí, choramingando, enxugando com os cabelos, derramou esse perfume. Agora está aqui, cheiro forte na casa toda. A adoração do outro extravagante, né? Pois é, na mesa do Pai, ele aceita a adoração extravagante. Eu aprendi umas coisas, que Deus tem uns filhos estranhos. E não sou eu que vou questionar isso. Eu estava numa igreja, ministrando, uma igreja com uma liturgia diferente, bem diferente da minha. Eu caminho por muitas igrejas. Então eu estava com uma igreja bem diferente da liturgia. Eu sei bem transitar entre a questão do uso e costumes. Ah, não pode usar colar, arranca o colar. Tira os brincos, tira os brincos. Tira. É para abençoar os irmãos, vamos embora. Entendeu? Se Jesus deu a vida dele, eu vou ficar com pendenga por causa de brinco, de anel, de colar, gente? Pelo amor de Deus, eu não posso abrir mão das minhas preferências para abençoar um grupo, vou fazer o quê? Aí, beleza, eu estava lá. Mas o que estava me irritando não era o externo. O que estava me irritando era a liturgia, sabe? Um culto longo, e aí a pessoa vinha uma, cantava, vinha outro, pregava, vinha outro, cantava, outro, pregava. Outro... Gente, para que esse povo me chamou para pregar, gente? Já passou 1h30. E ainda não passaram a palavra para mim. E eu tenho uma palavra de 40 minutos, não vai dar, vou ter que pregar tudo em 10 minutos. E eu ali nas minhas conversações internas. E eu não sei que tipo de igreja que eu vou pregar quando eu aceito o convite. O João que resolve isso. A gente não é levado por eu vou pregar em tal igreja, tal denominação. Isso não é importante. Para quantas pessoas? Isso não é importante. Jesus saiu do caminho dele para pegar para uma. Se eu me meter a contar quantas pessoas eu vou pregar, tu vai me lascar. Enfim, eu não quero saber para quantas pessoas eu vou pregar. Só me diz o tema, para que tipo de público é. É mulher? É casal? É família? É aniversário de igreja? Me fala só isso. E a cidade que eu estou indo. Ok.
porque eu vou orar para aquela cidade, vou orar para Deus me mostrar as questões daquela cidade, enfim. Mas eu estou lá e nas minhas conversações, eu vou falar com o João, que eu não quero pregar mais nessa denominação, não. Nem, olha lá, não. Aí vem um, ai, grita demais, grita, não. Aí eu falei assim, e olhando, não, não. Quero vir aqui, não. Aí, gente, do nada, você sabe o que é do nada, né? Helena, você tem filhos? Pergunta mais fora de hora, né? Um pensamento, a gente pensa, né? Um pensamento me ocorreu. Você tem filhos? Tenho. Quantos? 4. São iguais? Radicalmente diferentes. Você ama os 4? Amo, Senhor. Eu já sabia quem era que estava falando. Você ama os 4? Amo. Eu também. Me perdoa, Senhor. Deus tem os filhos estranhos, mas é filho dele. Seus irmãos, cada um de um jeito, né? Não é assim? Às vezes você se pega com seu irmão, não concorda com ele, pede guerra com seu irmão, mas não vê ninguém bater nele, não. Meu irmão, bato eu. Não é assim? Por isso que quando você vê os crentes se degladiando na internet, não é irmão, não. Não é irmão, não. Porque irmão meu ninguém bate. Você está entendendo? Eu posso quebrar o pau com ele às escondidas. Mas na frente do inferno, na frente do mundo, eu vou me juntar ao meu inimigo para falar mal do meu irmão? Vou não. Vou não. Isso nós vamos responder diante de Deus. Você pode não concordar com o que o seu irmão está fazendo, como ele está vivendo a vida. Se você não tem como chegar nele, falar com ele, conversar com ele, tirar a limpo com ele, cala sua boquinha para Jesus te dar vitória. Deixa que o Senhor corrija os filhos dele. Ore pelo seu irmão e fala, Jesus, pega ele, fala com ele. Trata com ele, Jesus. E o teste de DNA do último dia, só Deus tem para dar. Sabe? Por isso que ele falou que ninguém separa o joio do trigo. Só ele. É o teste de DNA do dia final. Trata de ser filho. Trata de ser trigo. A chapa vai esquentar. Se você está do lado do joio, passa para o lado do trigo. Se você é bode, vira ovelha. Entendeu? Porque a chapa vai ficar quente. Então, primeira coisa que você acha na mesa de Jesus, acolhimento. Segunda coisa que você acha, ele não faz acepção de pessoas. E a terceira coisa, ele fala aí, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados. Tem perdão na mesa. Tem perdão. E onde tem perdão, tem recomeço. Quando o Senhor nos perdoa, Ele zera a nossa história. Deus, ao contrário de nós, seres humanos, por causa da queda, a afetação que a queda nos causou, nós não esquecemos. Nós podemos perdoar, mas nós não esquecemos. A cicatriz fica ali, às vezes você passa a mão nela, não dói mais, essa é a evidência do perdão. Você lembra da situação que você passou, não dói mais. Você fala sobre aquela situação, não mais com lágrimas, com, sabe, com aquela sensação ruim. Você não tem dificuldade de falar sobre o assunto, você não tem dificuldade de contar, de se encontrar com aquela pessoa novamente, mesmo que não haja mais uma convivência íntima, houve o perdão. Então você pode abraçar sem ser hipócrita, você pode conviver com a pessoa, mesmo que ela não seja sua íntima. O perdão faz isso. Se você não consegue, é porque você ainda não perdoou. Mas o perdão de Deus, ele é pleno, ele é perfeito. O Senhor se esquece das nossas transgressões. Você já pensou o que é isso? Você pode ter sido uma mulher assim, de muitos homens. A partir do momento que você foi purificada e perdoada pelo Senhor, você é pura, totalmente pura.
diante dele. Eu vi uma cena de The Chosen, eu postei até no meu Instagram, para quem me segue aí, viu que eu postei, a mulher com fluxo de sangue. Gente, que cena, que cena. Ela toca Jesus e Jesus para, a cena é fantástica. E primeiro ela começa, ela vai de encontro a Jesus e aí ela começa a fazer assim nas pernas, como se o fluxo estivesse correndo pelas pernas. Ela fala, não, agora não, eu preciso de tocar, nem que seja nas franjas da veste dele. Ela vai e pega, quando ela toca nas franjas da veste de Jesus, aí Jesus para assim. E aí ele fala, quem me tocou? Está todo mundo te tocando, mestre. Né? E aí quando ele vem conversar com ela, ela fala assim, desculpa, eu não queria. Olha como o diretor colocou uma coisa linda, a Bíblia não fala isso, mas ela era considerada imunda. Então ela falou assim, eu não te tornei imundo, foi só um pouquinho. Porque eu sabia que se eu tocasse, eu sabia. E ela começa a rir e chorar e falando, eu estava certa. E ele se abaixa, o ator está fazendo um trabalho primoroso. E ungido. Jesus está com a mão naquele cara. E ele olhou para ela com um olhar que só ele pode ter. E disse, minha filha. Ela fala, tem muito tempo que eu não sou filha de ninguém. E eu não vi o resto da cena. Mas já dá para a gente imaginar? Porque ele olhou para ela com terno amor. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos perdoa. Ele zera a nossa história. Ah, mas eu já estou no 3º casamento. Ele zera a nossa história. Eu negligenciei meus filhos. Obrigada, minha linda. Ele zera a nossa história. Ah, mas eu fiz muita coisa errada, eu desonrei os meus pais e agora eu não tenho nem tempo de pedir perdão porque eles já faleceram. Ele zera a sua história. E ele arranca os seus fardos. Ele arranca os seus fardos. Ele disse para ela, os seus pecados estão perdoados. Ele não disse o pecado da prostituição, os seus pecados, todos eles, a sua mentira, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba, a sua vida impura sexualmente falando, você está perdoada. Porque você veio para a mesa. Nos acheguemos à mesa. Minhas lindas. O Senhor é a nossa única esperança e nosso único remédio. Nossa esperança não está na política. Se você está colocando o seu coração e a sua esperança na política, você vai se frustrar. Nossa esperança não está em líderes humanos. Eles falham. Nossa esperança não está no dinheiro. Ele acaba. Nossa esperança não está nem na nossa saúde física. Um diagnóstico vira a vida de cabeça para baixo em 1 minuto. Nossa esperança não está na beleza, não está na moda, não está no emprego que a gente tem, no carro que a gente dirige. Tudo isso pode nos ser tirado repentinamente. Tudo que nós temos é o Senhor. Tudo que nós temos é o Senhor. E tudo que temos de bom vem das mãos dele para nós. E para os dias ruins, o sustento para nós nos mantermos de pé também vem dele. O consolo para o dia do luto vem dele. A estratégia para o próximo passo vem dele. Então, por que nós estamos cavando cisternas rotas, minhas irmãs? Por que temos confiado nas nossas finanças, na nossa aparência, no nosso trabalho, no nosso dinheiro? Te ser tirado repentinamente.
A vida, o bem mais precioso que nós temos, nós podemos perder repentinamente. Estar vivo é uma dádiva, porque é a oportunidade de nós assumirmos uma outra postura diante da vida. Ainda há tempo, se a gente ainda está viva, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda tem uma obra que está sendo feita em nós e Deus quer fazer também através de nós. Então não desperdice a sua vida. Eu tenho dito isso nas minhas últimas mensagens, porque é alguma coisa que eu tenho refletido muito. O jeito que você vive os seus dias é o jeito que você vive a sua vida. Sabe o seu dia simples, ordinário? Você não está numa conferência todo dia. Aquele dia ordinário, dia comum, todo dia, onde você trabalha, levanta a sua rotina. A maior parte dos seus dias é dentro de uma rotina. E é assim que é a sua vida. A nossa vida nada mais é do que o amontoado dos nossos dias. Como é que tem sido o seu dia? Na sua rotina tem Deus? Na sua rotina tem conversa com Ele? Minha mãe, durante um tempo, colocava o lugar de Jesus à mesa. E ela brigava com a gente. Já adultos, já casados. Chegava na casa dela, estava o lugar de Jesus. E a gente ia sentar lá. Não senta aí não, que é o lugar de Jesus. Um ato profético. Um ato profético. Às vezes a gente acha loucura. Mas às vezes para a gente trazer algumas coisas à nossa existência, para a gente se lembrar da presença de Deus, a gente precisa de fazer algumas coisas que nos lembre que Ele está. Mesmo que a gente não veja, Ele está. E a minha mãe fez isso, ela fazia, punha o lugar de Jesus e por um tempo virou uma piada para a gente. Não pode sentar no lugar de Jesus, não, né mãe? A gente achava uma coisa meio infantil. E o Senhor me corrigiu. Não é infantil não, ela tem mais fé do que você. E teve um dia que ela virou para mim e falou assim, Leninha, tem dia que eu tenho certeza que Ele está aí. Sabe por quê? Porque fica uma presença. Ele vem. Ele vem. Mas a gente não chama. A gente não chama. A gente não para contemplar Deus. A gente não se aquieta para tentar ouvir a voz dele. A gente sai correndo em pé. Vem comigo, como se Deus fosse o nosso empregado. Vem cá, Senhor, me abençoa aqui no meu trabalho, me abençoa aqui nessa faxina, me abençoa aqui nesse traslado, estou indo, estou vindo, me protege. Sabe, a gente trata Jesus como se Ele fosse nossa segurança, nosso empregado. Ele é o nosso Senhor. Não há vida fora dele. Mas a gente inverteu as polaridades. Nós é que paramos para servi-lo, para percebê-lo, para contemplá-lo, para nos abastecer nele como Maria. Ah, Jesus. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero ficar aqui porque te amo, Senhor. Nós não queremos ter o nosso amor só nos lábios, Senhor. Nós não queremos te amar só de palavras, Senhor. Nós não queremos te honrar com os lábios e ter o coração longe do Senhor, ó Deus. Nós não queremos ter o seu nome apenas nas camisetas, Senhor. Nem numa cruz pendurada no pescoço, Senhor.
Jesus, queremos nos assentar à sua mesa, porque somos mulheres pecadoras, somos limitadas, tentando acertar a gente erra, somos egoístas tantas vezes, Senhor, arrogantes, orgulhosas, mesquinhas, insensíveis, cruéis. Ignoramos outras mulheres. Tratamos com desdém aquelas que não nos interessam. Oh, Jesus, investimos mais em produtos de beleza do que na tua obra. Cuidamos das nossas roupas, mas não das nossas vestes espirituais. Oh, Jesus, como aquela mulher entrou na casa de Simão, nós entramos na sua presença nessa tarde. E nós choramos aos teus pés, porque necessitamos do teu perdão, do teu acolhimento, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Perdoa-nos, ó Deus. Contempla cada uma das minhas irmãs aqui nessa sala. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos porque somos pecadoras. Afasta de nós o espírito da religiosidade, o farisaísmo. E que a nossa vida floresça, Senhor, para a glória do teu nome. Seja adorado através de nós. Seja adorado, Senhor. E nos ensina a te dar a nossa total devoção, a nossa absoluta devoção. Que a nossa vida seja devotada a ti, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que tudo que a gente fizer ao próximo seja com o Senhor no centro das nossas atenções. Como tratamos os nossos maridos, que glorifique o teu nome. Como tratamos os nossos filhos, que glorifique o teu nome. Como vivemos as nossas amizades, que glorifique o teu nome. Como desempenhamos o nosso trabalho, que glorifique o teu nome. Ensina-nos, Espírito de Deus, porque nós nos assentamos à tua mesa. Precisamos do teu perdão.